Olá, boa tarde. Inicia hoje o Jubileu da Misericórdia, uma proposta do Papa Francisco para toda a Igreja Católica que apresentamos daqui a pouco com Juan Ambrósio, convidado do programa Eclésia. Primeiro, os temas que estão na atualidade religiosa. Um ano de misericórdia, com portas santas abertas em todo o mundo para aproximar os católicos do amor e do perdão. O Papa Francisco quer que o Jubileu da Misericórdia provoque uma revolução de ternura aos mais diversos níveis, na Igreja e na sociedade. Um ano santo extraordinário, o primeiro jubileu desde o ano 2000, que evoca um tema central do atual pontificado. Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. O anúncio foi feito numa liturgia penitencial que decorreu no Vaticano em plena Quaresma, e a iniciativa vai mobilizar toda a Igreja a partir de hoje, a solenidade da Imaculada Conceição, até o Domingo do Cristo Rei em novembro de 2016. Um ano dedicado ao amor de Deus por cada pessoa. Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio. Tutti conoscono la strada per accedervi e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Con quanto amore ci guarda Gesù. Con quanto amore guarisce il nostro cuore peccatore. Mai si spaventa dei nostri peccati. Para o Papa Francisco, este jubileu é o ano do perdão, o ano da reconciliação, uma proposta da Igreja a todo o mundo. O Rosto da Misericórdia é o nome da bula do Papa Francisco que anuncia e explica o Ano da Misericórdia. A misericórdia é a trave mestra que sustém a vida da Igreja. A expressão é do Papa Francisco na bula Misericordia Vultus, o rosto da misericórdia que convoca o ano jubilar. Neste documento, que enquadra o jubileu que hoje se inicia, o Papa diz que a credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor. Francisco recomenda que os sacerdotes, ao confessarem, devem ser um sinal verdadeiro da misericórdia do Pai. O Papa pede-lhes a capacidade para acolher os fiéis, como o pai da parábola do filho pródigo. Este ano jubilar inicia-se 50 anos após a conclusão do Concílio Vaticano II, que, como escreve o Papa, derrubou as muralhas que durante muito tempo tinham fechado a Igreja numa fortaleza privilegiada, levando-a a anunciar o Evangelho de uma forma nova. Nesta bula, Francisco dá algumas indicações práticas para viver o jubileu. Fazer uma peregrinação, porque, como diz, a misericórdia é uma meta a atingir. Não julgar nem condenar, permanecendo longe dos ciúmes e da inveja e tornando-se instrumento de perdão. O Papa também pede abertura do coração às periferias existenciais, levando a consolação e a solidariedade a quantos vivem em sofrimento. Nesta bula, Francisco lança também um apelo aos membros de grupos criminosos, a quem convida a uma mudança de vida. O Papa lembra que o dinheiro não dá a verdadeira felicidade e que não é a violência nem o derramamento de sangue que dá o poder ou a imortalidade. Ninguém poderá fugir ao julgamento de Deus. Acerca da indulgência, que é um elemento característico dos jubileus, o Papa lembra que o perdão de Deus pelos nossos pecados não tem limite e que a indulgência cancela não apenas o pecado cometido, mas todas as suas consequências negativas. O documento pontifício estabelece também a abertura de uma porta santa em cada diocese ou santuário, para que cada crente participe de forma plena neste ano jubilar. O ano jubilar terminará na solenidade litúrgica de Jesus Cristo, Rei do Universo, dia 20 de novembro de 2016. O livro O Pacto das Catacumbas recorda 40 bispos que assinaram um documento onde afirmaram o seu compromisso pessoal com os ideais do Concílio Vaticano II.
O livro Pacto das Catacumbas relembra a escolha de 40 bispos por um estilo de vida simples, uma opção pela pobreza no encerramento do Concílio Vaticano II. Uma obra que hoje dá novo realce à Igreja e foi apresentada em Lisboa. Eu julgo que está sempre por fazer, porque o pacto com o radicalismo evangélico em torno da pobreza que teve e que nos deixou, é mais uma vez um daqueles estímulos que quase ciclicamente nos é dado, à Igreja toda, para voltarmos ao princípio que nos explica e que nos define como cristãos. 50 anos depois, o pacto assinado nas criptas de Santa Domitila, em Roma, o cardeal patriarca considera o Papa a encarnação deste compromisso. A mim toca-me sobretudo a grande encarnação do pacto hoje, que é o Papa Francisco. E eu creio que ele, para mim, como para todos os meus colegas do Episcopado, é uma figura muito estimulante e desafiante para esse mesmo radicalismo evangélico. Um pacto assinado por 40 bispos, que tem como suporte um programa evangélico que evoca a disponibilidade de Jesus para viver numa dádiva total. Numa entrega ao serviço dos outros e de forma muito particular ao serviço dos que sofrem, ao serviço dos mais pobres, ao serviço dos mais carentes, ao serviço daqueles que buscam de uma forma mais sentida um horizonte de relação com o próprio Deus. O pacto, assinado no final do Concílio Vaticano II, tem um espírito renovador e evangélico que é preciso continuar. O Pacto das Catacumbas é um desafio para todos os cristãos, não só para os bispos, mas para o estilo de vida cristã, que em grande medida tem de ser revisto em chave evangélica. Penso que é preciso continuar esse espírito, que é um espírito reformador, que é um espírito evangélico, que é um espírito de afirmar o essencial, porque não há dúvida, o acessório dispersa, descentra, faz-nos esquecer aquilo que é o mais ardente da mensagem cristã. Para o presidente da Cáritas Portuguesa, é preciso haver conhecimento do pensamento social da Igreja para concretizar mais as propostas do Pacto das Catacumbas. Porque só conhecendo se pode agir em conformidade. Depois, é preciso que efetivamente alguns cristãos se ponham em diálogo. Em diálogo, é preciso haver mais diálogo porque há várias formas de interpretar o pensamento social cristão. Não vamos rotular os cristãos só porque tomam determinadas posições, que as tomam em face daquilo que vão bebendo dos ensinamentos sociais da Igreja. E os pobres, hoje, não estão nas catacumbas, numa realidade social onde os cegos são obrigados a ver. Porque não podem mais suportar a miséria, quase como os leprosos, quase nessa atitude de quem é rejeitado pela cidade, mas aproxima-se da cidade em busca de algum auxílio. O livro Pacto das Catacumbas recorda a opção de vida pastoral pelos valores do Concílio Ecuménico do Vaticano II, cujos 50 anos se assinalam e evoca o corte voluntário de bispos com direitos e privilégios históricos. O padre José Tolentino Mendonça diz que a Igreja é uma instituição que valorizou sempre a dimensão da cultura. Foi ao receber do Presidente da República a Ordem de Santiago da Espada. Padre José Tolentino Calaça de Mendonça. O vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa foi condecorado por Cavaco Silva. O Presidente da República condecorou o padre Tolentino Mendonça como comendador da Ordem de Santiago da Espada. Henrique Leitão, José Manuel Roquete, Maria Salomé Paes e Mário Assis Ferreira foram também distinguidos pelo Presidente da República, que destacou a importância para o país que cada um representa em diversas áreas de atividade. Homenageamos, portanto, hoje pessoas que acreditam no seu trabalho, no valor do seu trabalho, acreditam em si próprios, são pessoas de fé. Trabalho que é normalmente realizado de forma discreta, longe dos holofotes, longe do palco mediático. São pessoas que
acreditam no seu país, acreditam em Portugal, que tem revelado um profundo sentido patriótico, identificando-se com a nossa cultura e com a identidade do nosso povo. Falando em nome de quantos foram distinguidos nesta ocasião, o padre Tolentino Mendonça referiu que neste punhado de portugueses estão muitos outros que com o seu contributo possibilitaram este momento. Esses outros, cujos nomes permanecem na grande história, muitas vezes desconhecidos e anónimos, também aqui representamos. Pois para gerar um ser humano é necessário uma genealogia. Para inventar um professor é preciso uma escola. Para levantar um escritor é preciso uma literatura e uma língua. Para afirmar um cidadão é preciso um país. Nesta ocasião, o padre Tolentino Mendonça sublinhou o papel da Igreja na promoção da cultura e na construção de um clima de diálogo e encontro. A Igreja tem sido sempre uma instituição que tem valorizado a dimensão da cultura. Isso no passado, se a gente olha para aquela que é a história de Portugal, mas também no presente. Hoje, na cultura portuguesa, a Igreja tem um lugar. E um lugar que nasce sobretudo da atenção, do serviço, da disponibilidade para valorizar o contributo de todos e também para, a partir daquilo que é a sua fé, poder traduzir em forma cultural a experiência crente que faz. O padre Tolentino Mendonça afirmou que esta é uma hora de gratidão pelos outros porque, como diz, nós somos a obra dos outros. Em agência.eclésia.pt encontra estes e outros temas em atualização permanente. Tempo agora para informar sobre o Jubileu da Misericórdia, que hoje se inicia, para apresentar, nomeadamente, as iniciativas que o assinalam na Faculdade de Teologia em Lisboa. É para isso o nosso convidado, Juan Ambrósio, professor nesta faculdade. Cumprimento antes de mais. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Com que objetivo o Papa propôs este Jubileu da Misericórdia? É interessante essa pergunta porque, se lermos com atenção a carta, a Bula da Misericórdia, o rosto da Misericórdia com que ele convoca este Jubileu, poderemos encontrar lá indicações precisas a esse nível. E uma delas tem a ver com a data da conclusão. O Jubileu concluirá em novembro de 2006, com o Domingo de Cristo Rei, e aí, nesse número dedicado, onde o Papa diz como conclui e em que data conclui, diz que espera que este acontecimento marque um antes e um depois. Ele não o formula assim, mas diz: espero que este acontecimento marque os próximos anos da vida da Igreja. O que a mim me leva a entender, exatamente, a mim me leva a entender de que isto não será um happening, como está agora na moda, ou seja, faz uma coisa, celebra-se, passou, arrumou, não se pensa mais nisto. Não. Penso que há aqui um indicativo claro de aquilo a que o Papa está a sugerir às comunidades cristãs, de que a misericórdia seja uma das notas do seu agir, do seu refletir, do seu testemunhar o mistério de Deus. E que não seja apenas um ano inteiro, mas que este ano seja uma preparação, uma força para que de aqui para a frente essa nota seja uma nota característica e distintiva do agir cristão e da presença das comunidades. Vejamos até que ponto é que este tema da misericórdia determina uma alteração do perfil das comunidades crentes. Que nova configuração é essa? Em rigor, esta é uma nota característica da identidade cristã de todos os tempos, não é? Ou seja, a misericórdia faz parte, aliás, o próprio texto nos diz que é uma das notas distintivas, características, deixem dizer deste modo, do próprio mistério de Deus. Deus é misericordioso. O Papa até diz em determinado momento, ao falar destas coisas, que esse é o nome do nosso Deus. Misericórdia é o nome do nosso Deus. O que é que isso pede é, de facto, uma outra atitude. Há aqui um problema, digamos assim, que pode introduzir algum ruído. E é aquilo que eu chamo o que a misericórdia é. Como é que a misericórdia é entendida na voz da rua? O que é que a voz da rua me diz? E quando eu digo misericórdia, na voz da rua, o que eu recolho é essencialmente compaixão, perdão, pena.
O que são notas também da misericórdia, mas não são as primeiras. Elas não são o primeiro movimento. O primeiro movimento é um outro que podemos ir buscar a uma outra expressão que pode ser traduzida por entranhas, são entranhas de misericórdia, e que aponta para um movimento que brota das entranhas. A imagem é esta: a mãe gosta do filho porque ele é fruto das suas entranhas. Esta imagem da maternidade e do amor primeiro de quem cria é verdadeiramente a nota distintiva da misericórdia. A misericórdia de Deus para connosco não é um movimento de pena, é, em primeiro lugar, um movimento de amor, de ternura, de carinho, de querer o bem. E do meu ponto de vista é isso que o Papa está a pedir. E, aliás, é isso que ele diz claramente na carta, que a partir deste momento seja inequívoco e que as comunidades cristãs e os cristãos sejam sinal cada vez mais efetivo desta ternura e deste carinho de Deus. Enfim, numa nova tentativa ainda de explicarmos este tema, pela via negativa, sim, a misericórdia, ou a configuração misericordiosa da Igreja pode contrapor-se à configuração normativa da Igreja? Eu não diria pela negativa, eu diria era pela positiva, mas sim, é verdade. Melhor, não é a via normativa. É verdade essa, e a própria carta diz isso, que é a célebre tensão entre misericórdia e justiça. Diz-se muitas vezes, ok, Deus é misericordioso, mas acrescenta-se rapidamente, mas é justo. Como que dizendo que a justiça, e o que é a justiça? Deus trata cada um segundo os seus gestos, a justiça seria como que uma baliza, como que um enquadramento à misericórdia. Ora bem, a proposta é exatamente o contrário. É que não é a justiça que baliza a misericórdia que é a medida da justiça de Deus. E então o que vemos, e a carta diz isso claramente, até de uma maneira tão taxativa, que a dada altura diz assim: se Deus se detivesse na justiça, não seria Deus. Ou seja, o que aqui está a ser dito claramente é que a maneira como Deus exerce a justiça, ou se quisermos, a justiça de Deus, é a misericórdia. E, portanto, esse é sempre o movimento primeiro, essa é a marca distintiva. E parece-me a mim, aliás, com esta convocação, parece-me a mim que o o Papa está a dizer é que este deve ser o chapéu, a marca de tudo o que nós fazemos e tudo o que nós dizemos. Os próprios destinatários, se lerem com atenção, a carta é deliciosa a esse nível, porque diz, destina-se a quantos lerem esta carta. E quantos lerem esta carta, é óbvio, quem lê é o destinatário. Eu faço uma interpretação que é um bocadinho por este género. Parece que até o Papa está a dizer, a quantos lerem esta carta, saibam aquilo a que eu estou a convocar a Igreja. Saibam aquilo que eu estou a pedir às comunidades cristãs. Estou a pedir-lhes que elas sejam um testemunho, sinal eficaz desta ternura, deste carinho de Deus. O que é que este jubileu diz do pontificado do Papa Francisco? Diz claramente qual é uma das suas notas principais, que é trazer Deus, a proximidade de Deus, a proximidade desta ternura, deste Deus que quer promover a dignidade humana. Que tem consequências na proximidade do Papa também? Completamente. Um gesto que ele vai fazendo. O que ele quer fazer, o que ele faz, penso eu, o que ele assumiu no seu pontificado é que a sua presença seja um sinal eficaz desta ternura, seja sinal deste Deus, e esse tem sido o seu grito, a sua proclamação. Veja a visita recente que ele acaba de fazer, como é sempre esse sinal, vamos entender, nós temos que construir um mundo diferente. E a verdade é que no mundo marcado pela violência, se eu à violência respondo com a violência, se eu ao desencontro respondo com o desencontro, se eu não introduzo uma dinâmica diferente, essa espiral não se rompe. E essa dinâmica diferente pode ser, deve ser, a misericórdia. Um conjunto de sinais preenchem também este Jubileu da Misericórdia, como a abertura da Porta Santa. Exatamente, com tudo o que ela tem, porque se trata-se de um sinal de passagem. Passar a Porta Santa implica entrar num outro umbral, numa outra realidade. Cá está outra vez a simbólica de que isto não é um mero happening, é algo que tem que marcar um antes e um depois. E, enfim, o significado também desse gesto, teremos aqui a oportunidade de voltar a ele. Exatamente. Porque hoje queremos divulgar também esta iniciativa da Faculdade de Teologia, que assinala o Jubileu da Misericórdia. Exatamente. Qual foi o propósito da Faculdade? O propósito é, de facto, fazer uma reflexão que perpasse por vários apontamentos do que é a misericórdia. E elaboramos assim um itinerário com 9 conferências, são 9 momentos presenciais, ocorrem sempre à quarta-feira. Há a média quase sempre de uma por mês, que vai desde novembro, e já começou, até maio do próximo ano. Em abril haverá 2 conferências. Os temas são variadíssimos. Começou por uma primeira, onde foi apresentada a bula, correspondeu-me a mim. Depois vai haver um conjunto delas em relação ao Antigo Testamento, Oseias e Isaías. Oseias já foi feita também pelo professor João Lourenço. Ele voltará em janeiro a trabalhar o profeta Isaías. Agora, em dezembro, no dia 9
19 haverá sobre o evangelista da Misericórdia, Lucas, com as parábolas, será o professor José Tolentino. Sobre a sabedoria, a misericórdia, a irmã Luísa Almendra. Depois, Jesus, o rosto da misericórdia, Alexandre Palma. Em março, em abril, a Igreja, uma reflexão sobre a Igreja, com o professor José Eduardo Borges Pinho. Depois, a professora Teresa Messias falará sobre alguns testemunhos ao longo da história da Igreja, protagonistas da misericórdia de Deus, e terminaremos em maio com uma reflexão sobre a misericórdia e a arte de cuidar com o Fernando Sampaio, o padre Fernando Sampaio, que nos ajudará a refletir nessa área. Portanto, um conjunto de 9 encontros onde queremos destacar algumas das notas com que se pode declinar a misericórdia de Deus. Uma iniciativa aberta a todos a toda os que querem participar? Aberta, mediante uma inscrição simbólica. O conjunto é uma inscrição de 30 euros. Se for, digamos assim, individualmente, cada conferência será 5 euros, mas é simplesmente também para ajudar a montar a estrutura, a logística. Assim. E esta é uma formação avançada proposta pela Faculdade de Teologia? É uma formação avançada proposta pela Faculdade de Teologia, portanto, também tem um itinerário avaliativo, ou seja, aqueles que quiserem fazer este itinerário sendo avaliados terão depois que apresentar um trabalho final e fazer um relatório global de todo este itinerário e terão acesso a 4 créditos ECTS, que é a medida digamos assim, académica de avaliar este tipo de trabalhos. Não é? Uma forma, por certo, de viver este Jubileu da Misericórdia de forma mais consolidada. E o tema, só dizer rapidamente uma palavrinha em relação ao tema que foi escolhido, o número 12 da própria Carta à Misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, para dar mesmo essa nota distintiva de que tem que ser esta dinâmica da misericórdia, esta atitude da misericórdia, aquilo que faça pulsar o coração, porque é este próprio coração pulsante do Evangelho. Sr. Ambrósio, muito obrigado por ter estado aqui a apresentar esta iniciativa da Faculdade de Teologia. Mais logo, siga o programa Eclésia também na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.